Olá, pessoal. Me chamo Sofia Cibele da Silva Pereira Aragão. Sou bolsista do projeto de iniciação científica intitulado Aproximações Conceituais e Sociohistóricas ao Neoliberalismo, Subsídios Teóricos à Análise das Contradições da Assistência Social Brasileira no decurso do decênio 2016-2026, cuja pesquisa contou com a importante participação das colaboradoras Alice de Oliveira Barros, Valquíria de Souza Salvino, Carla Queiroz de Nascimento e Maria Sabrina Lucena da Silva, realizado sob a orientação da professora doutora Sheila Sueli de Souza Silva. O trabalho parte primeiramente dos fenômenos da pobreza e da fome, como os fenômenos presentes em todas as sociabilidades no capitalismo. Sobretudo após a Revolução Industrial, esses fenômenos deixam de ter um caráter natural e vão se converter em contraditórias expressões da questão social, se acentuantes na medida de que se desenvolvem as forças produtivas. No Brasil, a desigualdade, a pobreza e a fome, elas vão decorrer tanto das determinações universais do capital, quanto da particularidade da nossa formação social, fundada na escravização colonial, latifúndio e na superexploração do trabalho, que vão se atualizar nos fenômenos do racismo, precariedade, desemprego, Fordismo brasileira e desproteção social, dentre outros fenômenos. Sendo assim, a concentração de renda e desigualdade se perpetuam no país, reforçados por ditaduras, modernizações conservadoras e revoluções passivas, que vão reprimir ou criminalizar a luta dos trabalhadores explorados e oprimidos. Buscamos nessa pesquisa compreender as continuidades e rupturas entre o liberalismo clássico, o neoliberalismo e o ultraneoliberalismo e suas implicações para o enfrentamento da pobreza e da fome, como também o projeto Concepções e Contradições da Política de Assistência Social Brasileira no decênio 2016-2026, que produziu subsídios teóricos para a pesquisa do Universal. Essa pesquisa é de natureza bibliográfica, fundamentada no materialismo histórico dialético e na teoria social crítica, que é um aporte teórico-metodológico que nos permite analisar os fenômenos na perspectiva da totalidade. Dessa forma, partimos do entendimento de que os fenômenos da pobreza e da fome no Brasil e as suas formas de enfrentamento só podem ser explicados situados na universalidade do capital e em suas contradições estruturais, considerando os aspectos da historicidade e da contradição. Consideramos também que, conforme nos indicam nossos estudos prévios, tanto os fenômenos da pobreza e da fome como as suas formas de enfrentamento se dão contemporaneamente no âmbito da mundialização financeirizada, flexível e ultraneoliberal do capital, e que o neoliberalismo, em suas fases ortodoxa, social-liberal e hoje ultraneoliberal, se constituem em determinação central desses fenômenos. Como também o projeto Análise Conceitual e Sociohistórica dos Fenômenos da Pobreza e da Fome no Brasil e no Mundo, concomitantemente e articuladamente, foram realizadas leituras, estudos, debates e seminários em conjuntos que articularam discussões sobre o neoliberalismo que foram sintetizadas nesse relatório. Em A Riqueza das Nações, de Smith, 2011, ele defende que a concorrência é um mecanismo de autorregulação do mercado e da sociedade, sustentado pela mão invisível, que essa busca individual pelo lucro promoveria o bem comum. Essa concepção fundamentou o liberalismo clássico, o livre mercado e o laissez-faire. No entanto, a crise dessa perspectiva e as críticas ao laissez-faire levaram à formulação de um novo liberalismo, que passou a reivindicar a intervenção estatal em favor do capital. Dardot e Laval ressaltam que a própria emergência das legislações protetivas, como limitação da jornada de trabalho e proibição do trabalho infantil, evidenciam um fracasso da suposta autorregulação do mercado. Desse modo, aprendemos que o neoliberalismo não defende o Estado mínimo, mas sim o Estado ativo, voltado a garantir as condições de reprodução do capital. Dessa forma, no colóquio de Lippmann, 1938, emergem duas correntes reformistas, ordoliberal e franco-americana, que criticaram o laissez-faire e defenderam a intervenção estatal em diferentes áreas de acordo com as necessidades do sistema capitalista. Em meados da década de 70, diante da crise estrutural do capital, acende-se um neoliberalismo pautado na corrente ordoliberal, cujo receituário macroeconômico ganhou força como solução para revitalizar as economias capitalistas, e os estados nacionais foram requisitados a desregulamentar fluxos comerciais e financeiros, privatizar bens e patrimônios públicos e reduzir intervenções na área social, por meio das contrarreformas nos aparelhos estatais, nas políticas públicas e nos direitos sociais e trabalhistas. E essas práticas neoliberais se alastraram como uma tendência global de liberalização, retração de políticas sociais e valorização do mercado regulador. No entanto, esse receituário não reverteu a crise social, mas, pelo contrário, aprofundou as desigualdades e suscitou resistências no mundo inteiro. Nos termos de Azevedo et al., o discurso social liberal e a bandeira da luta mundial contra a fome e a miséria mobilizaram um processo de conciliação das classes
antagônicas. Desse modo, o ultraneoliberalismo ele acelera a retirada dos direitos sociais e trabalhistas e agrega novos elementos, como hostilidade à democracia, capitulação no enfrentamento à pobreza e forte recurso ao irracionalismo e neoconservadorismo, difundidos por meio da manipulação digital e da propagação de fake news. No Brasil, os governos neoliberais intensificaram o ajuste fiscal e reduziram a proteção social, quadro que se agrava na atual fase ultraneoliberal, marcada pela precarização ainda maior do trabalho, ampliação do desemprego, da pobreza e da fome, gerando crescentes demandas assistenciais, enquanto na contramão a política de assistência social é sucateada. Nos anos de 1990, durante os governos Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, o país adota uma agenda neoliberal ortodoxa, com privatização, liberalização financeira, austeridade fiscal e contenção dos gastos públicos. E no governo de FHC, a ofensiva neoliberal se intensifica ainda mais, com a primeira reforma previdenciária, flexibilização das leis trabalhistas e criação do programa Comunidade Solidária. A partir de 2003, os governos de Lula e Dilma, a política de assistência social ele passa a ser conduzida sobre um modelo social liberal, pautado no mote do desenvolvimento econômico com justiça social. Nesse período, houve avanços institucionais e pragmáticos, como a unificação dos programas de transferência de renda, que resultou no programa Fome Zero e culminou no Bolsa Família, como a criação do SUAS e da Penais e na Nova SUAS. E o impacto desses programas foi expressivo. Cerca de 36 milhões de pessoas saíram da pobreza extrema e o Brasil saiu do mapa da fome em 2014. Contudo, ainda se persistiram contradições estruturais, como a manutenção da concentração de renda e o crescimento do trabalho precário. A crise de 2008 evidencia os riscos do neoliberalismo, mas não rompeu com seus fundamentos, da liberalização, desregulamentação e especulação financeira. E no Brasil, essa conjuntura, somada aos conflitos políticos, culminou no impeachment da presidenta Dilma em 2016 e abriu caminho para a fase ultraneoliberal no capital. O governo de Temer assume a agenda ultraneoliberal consolidada no documento Um Ponto para o Futuro e implementa severas medidas de austeridade fiscal contra a reforma trabalhista e na Previdência. O governo de Bolsonaro, por sua vez, aprofunda esse processo, com destaque à reforma da Previdência, combinando a austeridade fiscal e econômica com discursos de práticas ultraconservadoras e neofascistas, que incluíram negacionismo, racismo, homofobia, autoritarismo e disseminação de fake news. E esse movimento resultou no desmonte acelerado das políticas sociais e fragilização da proteção social. E no Brasil, a partir de 19, o desemprego e a informalidade crescem, revertendo os avanços do período social liberal e recolocando a pobreza e a fome como questões centrais. Com a volta de Lula em 2023, novas medidas foram instituídas para enfrentar a fome e a pobreza, como a atualização do Bolsa Família e da Política Nacional de Abastecimento e do Plano Brasil Sem Fome. Esses programas já apresentam resultados. Cerca de 14,7 milhões de brasileiros deixaram de passar fome em 2023. E, em julho de 2025, o país saiu novamente do mapa da fome. E, pautados no materialismo histórico dialético e na categoria de contradição, percebemos os desafios do enfrentamento da pobreza e da fome ainda permanecem, já que a insegurança alimentar decorre não da falta de produção de alimentos, já que o Brasil, em 2021, produziu comida suficiente para 1,6 bilhões de pessoas, mas da histórica concentração fundiária e de renda. Enquanto os pequenos agricultores abastecem o mercado interno em condições precárias, o agronegócio segue privilegiado. Assim, a luta contra a fome exige não apenas programas governamentais e conjunturais, que podem ser revertidos a qualquer tempo, mas também o enfrentamento da questão agrária e da hegemonia do agronegócio, que são os grandes responsáveis pela desigualdade no país. A pesquisa realizada evidencia a trajetória da política de assistência social no Brasil, profundamente marcada pelas transformações do capitalismo em suas distintas fases do neoliberalismo. E observa-se que, apesar dos avanços institucionais da Constituição de 88, esta política tem sido tensionada pelas contradições inerentes ao modo de produção capitalista, ora avançando como política de direito, ora sendo submetida aos processos de sucateamento e restrição orçamentária. Nesse cenário, o ultraneoliberalismo impôs uma ofensiva sem precedente contra os direitos sociais, combinando austeridade fiscal, precarização do trabalho e retração e proteção social. Ainda que o retorno de Lula em 2023 represente uma abertura de possibilidades em relação à fome e à pobreza, como a recriação desses programas, a concentração de renda e de terras e a hegemonia do agronegócio, como também a lógica da subalternização das políticas sociais e o ajuste fiscal, continuam a limitar a efetividade das respostas governamentais a um enfrentamento estrutural a esses fenômenos. Conclui-se que o enfrentamento da pobreza e da fome no Brasil não pode se restringir a medidas emergenciais. É necessário enfrentar a lógica ultraneoliberal
e, a médio e longo prazo, avançar para uma agenda que vise a transformação estrutural. Obrigada pela atenção.